Fala, massa atleticana, seja muito bem-vindo ao canal. A gente vem trazendo um corte do nosso galão da massa aí do Globo Esporte, falando muito sobre esse jogão de logo mais, trazendo a provável escalação e tudo de novidade de notícias para esse confronto de logo mais, que é muito importante. O Galo precisa vencer sem opção nem de empate, então tem muita coisa para a gente acompanhar aqui no vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora tocar o vídeo, rapaziada. Gente, muito boa tarde pra você. Chega mais Globo Esporte, tá no ar, é semana de data FIFA. O Brasil joga depois de amanhã, mas hoje, atenção, tem Campeonato Brasileiro. Atlético e Sport, 7 da noite, jogo na Arena MRV, partida atrasada da 14ª rodada, jogo importantíssimo pro Atlético espantar a crise, se afastar do Z4. Vamos direto no pique pro palco do jogo, onde está a Luciance, porque Jorge Sampaoli vai ter alguns desfalques. Dá pra esboçar um time logo de cara, Lud? Boa tarde pra você. Fala, Maurício, muito boa tarde para você, para todo mundo que tá com a gente. A gente sempre tenta, né? Temos muitos colegas aí, setoristas também, sempre nos ajudando a tentar dar essa esboçada no que o Sampaoli pode fazer. E hoje ele já tem alguns desfalques certos, né? O Alonso, o Ivan Roman e o Alan Franco foram liberados para a data FIFA, estão já com suas respectivas seleções, mas o Ivan Roman e o Alan Franco já teriam que cumprir suspensão, então o Sampaoli já estava ciente dessa ausência desde já há um tempinho. Antes de chamar o campinho, a gente fala um pouco sobre esse momento, né, do Atlético. O torcedor querendo ver o time voltar a vencer, veio dessa derrota por 3-0 diante do Fluminense. Ontem rolou uma reunião com a diretoria, junto com a comissão técnica, com alguns jogadores e lideranças do elenco, para tentar repassar esse recado de cobrança, né, e também de incentivo para que o time volte a vencer. E o campinho, ó, a gente coloca o Everson, Natanael, o Lianco volta, cumpriu suspensão, Vitor Hugo, Caio Paulista ou Arana, Fausto Vera, Scarpa, Igor Gomes, Bernard conquistando a confiança do treinador, e lá na frente Hulk e Rony. Hulk que não marca gol há quase 2 meses, o torcedor está na expectativa de ver o herói atleticano balançando as redes novamente. Valeu, Luz, daqui a pouco você volta. Vambora pra arena de novo, porque agora a Luciance está muito bem acompanhada. Juan Torres, repórter do Recife, tá tratando bem nossos colegas pernambucanos, Luz. Boa tarde pra você e boa tarde pro Juan. Maurício, já tô até ensinando umas gírias, depois ele fala um pouco de mineirês com vocês, mas ó, um pouco mais sobre o jogo de hoje. Sampaoli tentando dessas novidades, né? Relacionou pela primeira vez o garoto da base, Gabriel Veneno, de 16 anos, joga no Sub-17, mas já tá chamando muita atenção, tá sob olhares dos europeus. Chelsea já demonstrou interesse, Borussia Dortmund já fez uma proposta de mais de 30 milhões de reais, então o garoto vai ser relacionado pela primeira vez, talvez veremos ele entrar em campo. Sobre o público, o Atlético tem sofrido um pouco essa questão, né? Hoje tá rolando até uma promoção de quem comprar o ingresso ganha mais um ingresso, mas nos últimos jogos tá sempre sendo na casa dos 20 mil torcedores. Veremos também como é que vai ser hoje à noite. E agora sim, o Juanzinho aqui falando com a gente sobre o esporte. Muito bem-vindo a Minas Gerais, quer dizer, já tá um tempinho aqui, né? Eu tô quase mineiro. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Maurício, e a todos que estão nos acompanhando. O esporte deu uma animada depois do jogo do último domingo contra o Cruzeiro. Jogou muito bem, o que surpreendeu muita gente, e a torcida espera que o esporte repita essa atuação pro jogo de hoje. O grande destaque do esporte não tem como ser outro, é o atacante Derek Lacerda, artilheiro do time ao lado de Lucas Lima com 4 gols. Ele inclusive fez o gol do Leão no Mineirão contra o Cruzeiro e quer aí ampliar essa artilharia dele, quer chegar ao 5º gol. Ele que chegou no mês passado e está se destacando pelo time do esporte, Ludi. Valeu, dupla, obrigado, bom trabalho pra vocês. Falando do Atlético, nessa crise do Galo, o Arana tem sido um dos jogadores mais cobrados pela torcida. Ele é ídolo de uma geração vitoriosa do Atlético e tá querendo recuperar espaço com o Jorge Sampaoli. Substituído no início do segundo tempo. Tá saindo o Arana com a 13, aí é uma substituição, né? Lateral esquerdo por lateral esquerdo, Caio já em campo com a 38. Foi assim no último jogo do Atlético. Antes titular absoluto, Guilherme Arana vem alternando com Caio desde a chegada de Sampaoli. Os jogadores passam por bons e maus momentos. O Guilherme não é 100% aquele que eu conheci. O 100% dele. Sampaoli se refere ao Arana de 2020, da primeira passagem do treinador pelo Galo. Naquela temporada, ele deu 9 assistências e marcou 6 gols. O Guilherme Arana bota lá dentro! O Galo vai na rede, vai Atlético!
No fim daquele ano, o lateral foi convocado pela primeira vez para a seleção principal. De lá para cá, foi lembrado em outras 10 convocações e disputou a Copa América no ano passado. A última convocação do Arana foi em março deste ano. No mês seguinte, ele sofreu a primeira de uma série de 3 lesões musculares e vem vivendo a pior temporada desde que chegou ao Galo. Em 34 partidas, Arana tem apenas uma assistência e um gol marcado. E ainda contou com essa ajudinha do goleiro do América. Na bola para a área do Arana, acabou aceitando o Jori. O frango clássico, a bola passou entre as pernas do goleiro, entrou mansamente no gol. A queda de rendimento não é só do lateral. Não por acaso, o Atlético tem o pior aproveitamento do retorno do Campeonato Brasileiro. O Arana não joga bem há muito tempo. Quem manteve padrão no Atlético no ano foi o Everson, o goleiro. Os outros, cara, estão todos abaixo. Quando troca o comando pro Sampaoli, todo mundo imaginou que rapidamente ele fosse reorganizar o time e voltar com que o time piorou. Piorou. O time não tá bem. Ontem o lateral se manifestou pelas redes sociais. Em meio às críticas, fez uma postagem destacando a identificação e a motivação de jogar com a camisa do Atlético. Que a gente tem que ter mais ambição, acreditar mais. Vamos tratar de recuperá-lo, porque sem dúvida a equipe precisa do Arana. Necessita esse Arana. É Arana, é jogador de seleção que tem de aparecer em jogos grandes. Arana, neles. Joga muito o Guilherme Arana, tem tudo para se recuperar, mas se ele não jogar hoje, a opção é o Caio Paulista. Tem um dado interessante, o Atlético não perde pro Sport como mandante há 25 anos. São 17 jogos, 14 vitórias e 3 empates. É hora de colocar essa escrita em jogo pro Atlético recuperar a fase boa, espantar essa crise, se afastar do Z4. Hoje, 7 da noite, Galo Sport. Outro assunto quente é o Atlético, né? Porque é um jogo de muita pressão. Tem Atlético e Sport na Arena MRV. Jogo adiado lá da metade do campeonato, né? Aliás, antes da metade, né? Rodada 14, né, Cláudio? Se eu não me engano. Galo e Sport, Arena MRV, 7 da noite. Jornada esportiva começando às 6h05. Com Caixa, com Ale Oliveira, com Cláudio Rezende, Pedro Abílio, Thiago Reis. Estarei nessa também. É um jogo de muita pressão. Um jogo de mudanças nas escolhas. E o torcedor, disse aqui em manchete, Rezende, espera mudança na postura também. O que será do Galo contra o Sport? Cláudio, um abraço. Mobilização total no Atlético para que isso aconteça. Ontem, várias reuniões acontecendo, a turma cobrando que o Atlético tenha postura, principalmente, bem diferente daquela do sábado, quando o time perdeu de uma forma sem reação, né, para o Fluminense no Maracanã. O Galo que vinha apresentando, pelo menos numa avaliação interna, uma evolução nos jogos anteriores. Não venceu o Juventude e ali realmente, em termos de resultado, foi muito lamentado, né, esse resultado de empate, porque o Atlético poderia ter uma tranquilidade maior nesse momento na tabela de classificação. Agora é o Sport que vem tirando pontos. Ele está virtualmente rebaixado, é o Lanterna, tem 16 pontos apenas no Campeonato Sport, mas melhorou, né? Sob o comando do Daniel Paulista, veio aqui no Mineirão e aí chamou mais atenção de todos nós aqui de Minas Gerais, porque a gente acompanha mais de perto. Encarou o Cruzeiro, poderia até ter tido uma vitória naquele jogo no fim de semana, e o Sport já havia vencido o Corinthians e empatado com o Fluminense. Em últimos 4 jogos aí ele tomou pontos de times importantes. Então, todo cuidado aí pro Atlético, não será jogo fácil, e o Sampaoli tentando montar esse quebra-cabeça do time. Não só como ele já vem fazendo, o Cirilo e amigos, ele vem escalando o Atlético, olhando muito a questão da fisiologia, a questão física dos atletas, que estão melhores preparados para cada partida. E por isso, em alguns jogos, a gente viu o Scarpa não começando, o Hulk, o Arana, são alguns jogadores que vieram de muitas partidas durante a temporada e o Sampaoli está administrando toda essa situação. Agora tem que ganhar, no fim de semana não tem jogo, porque é data FIFA, então dá para ele escolher
quem tiver mesmo as condições melhores técnicas para essa partida. Ele tem desfalques importantes, como você destacou em manchete, ele vai ter que mexer no sistema defensivo, que é o setor que ele mexe menos. São Paulo vem mexendo bastante do meio para frente, né, com o ataque do Atlético que está muito inoperante, mas para esse jogo ele não tem o Alan Franco, que é titular absoluto, está com a seleção equatoriana para amistosos, data FIFA. Não tem também 2 zagueiros que estavam jogando, né? O Alonso e o Ivan Roman. Pelo mesmo motivo, todos eles estão em data FIFA. Nesse cenário, Cirilo, o que a gente pode projetar de Atlético? Ele tem o Lianco de volta e o Vitor Hugo. São 2 zagueiros. Mas normalmente o Sampaoli está jogando com 3 zagueiros. Faltaria mais um para essa linha defensiva. O que pode acontecer? Ele pode escalar o Saravia? Sim, o Saravia já vem ficando com uma opção no banco de reservas. É verdade que não joga há 2 meses, mas também uma hora vai ter que jogar. Até porque o Saravia vai precisar de ritmo de jogo atuando. Saravia é uma possibilidade. Uma outra possibilidade é a estreia do Juan. O Juan, zagueiro, que chegou e até agora não jogou, ficou só como opção no banco de reservas. E eu vejo também o Natanael como possibilidade. Ele já usou o Natanael nessa linha de 3 defensores. Então fica essa interrogação. Citei 3 nomes: Saravia, Juan ou Natanael. O ala pela direita vai ser o Scarpa. Pela esquerda, aí eu tenho dúvidas, né? Porque o Arana foi escolhido no fim de semana, mas o Caio está jogando melhor que ele nesse momento. O Caio é paulista. Pode ser a escolha do Sampaoli, o Caio. Os volantes, sem o Alan Franco, é Fausto Vera, junto com o Igor Gomes. Ele vem formando essa dupla aí, né? O Igor como segundo volante. E aí o Scarpa pela direita, como eu já destacava, ele vem usando ali o Bernard, deve repetir, apesar de não ter ido bem no fim de semana, mas veja aí o Bernard como jogador que vem mostrando mais com o Sampaoli. Vai de Hulk e Rony mais uma vez. Pode colocar o Biel no lugar de um dos 2. Por aí, viu, Cirilo? Não deve fugir muito dessa formação o Atlético amanhã para encarar esse esporte. E é jogo-chave, porque se perde, o impacto será desastroso. Agora, se vence, que é o que o Atlético espera, o torcedor principalmente, abre 7 pontos do Z4, da zona de rebaixamento, e é como o jogo adiado, os demais não vão entrar em campo amanhã, né, Cirilo? Exato. Ô Panzi, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre possíveis mudanças, né? Como o Sampaoli pode pensar o time, possíveis alterações, já no segundo tempo, com a Ale Oliveira, também com o João Vitor Xavier, contigo aqui na turma do Bate-Bola, na hora do nosso debate. Mas, assim, podemos falar já da importância que esse jogo tem para dar uma tranquilizada pensando nos números, né? Eu acho que em impressão externa, pensando em insatisfação por desempenho, não acho que vai mudar tanto a cotação do dólar assim. Mas pensando na matemática, é o jogo fundamental para dar um basta nessa história, né, Edu? É o jogo que vem sendo usado como desculpa, né? Durante as últimas partidas, as últimas rodadas, tanto esse do Sport quanto do Fortaleza, são jogos atrasados. O Atlético já conviveu com isso em outras edições do Campeonato Brasileiro, em algumas vezes deu certo, em outras tantas deu errado. Tem um jogo a menos, quando jogar pode acontecer isso, aí ia jogar, perdia. E não acontecia e a coisa se complicava. Mas é um jogo fundamental, né, Cirilo? Porque virou um confronto quase que direto. Só não é direto porque o Sport está muito distante, mas é um confronto ali de equipes que estão na ponta de baixo da tabela. É um confronto em que, neste momento, o Sport passa mais confiança para a sua torcida do que o Atlético para a sua. Pelo recorte da última rodada, o Sport jogou melhor do que o Atlético, deixou uma impressão muito melhor do que o Atlético deixou no Maracanã. Aliás, o Atlético deixou uma péssima impressão no Maracanã, mas o Galo segue sendo favorito, cara. Joga em casa, tem o Sampaoli tem desfalques importantes, mas ainda assim tem muita gente boa de serviço em condições de entrar em campo. E a resposta precisa ser dada em campo. Os atletas já foram para redes sociais, a diretoria já esteve na Cidade do Galo, um dos diretores já deu entrevista, o Sampaoli já falou do pós-jogo. Agora é a vez de quem precisa realmente mostrar e a resposta tem que ser dada dentro das 4 linhas com desempenho suficiente para vencer o Sport. Como você disse, não dá nem para cobrar uma melhora absurda, né, do jogo do Fluminense para esse contra o Sport.
Mas o desempenho no jogo de amanhã, ele precisa ser suficiente para que o Atlético some 3 pontos. Vencer é fundamental. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês, falando muito desse confronto de logo mais contra o Sport. Sport hoje que é o lanterna, tá? Mas vem tendo um crescimento no futebol e o Galo dando uma oscilada muito grande. Só falou aí que piorou com o Sampaoli, eu sinceramente não acho. Eu acho que esse jogo contra o Fluminense foi muito fora da curva. O pessoal estava sem ânimo nenhum, mas teve nos jogos anteriores uma certa melhora. Pequena, mas houve melhora, tá? Principalmente no jogo contra o Mirassol. Então, contra o jogo contra o Juventude faltou o gol, mas se dispôs muito à frente, né? Faltou o gol, mas para mim houve melhora, tá? Então, depois do vexame de sábado, toda a diretoria foi cobrar o elenco e ao mesmo tempo dar força, né? Sinceramente, eu acho que demorou, mas porque com a chegada do Sampaoli a esperança era que já resolvesse. Mas esse jogo contra o Fluminense realmente acendeu esse alerta, esse sinal vermelho, e a gente espera que o Galo hoje melhore o seu rendimento, jogue bola de verdade, que os caras entrem em campo com vontade, com determinação, com força para vencer. Porque o Paulo Brax falou muito bem, perder para o Fluminense faz parte, tá? Time grande, fora de casa, mas o problema foi a apatia do time naquele sábado. Zero vontade. Discussão entre os jogadores, você não via união nenhuma. Breno Galante falou até num vídeo que eu trouxe ontem que o Hulk cobraram lateral, né? O adversário pegou o jogador do Fluminense e o Hulk foi acompanhar ele a marcação até lá no final do gramado. Então, realmente, aquele jogo é um jogo para se esquecer. Você esqueceu o que passou, mas ao mesmo tempo você não pode esquecer para trazer aquela raiva, aquela, irmão, a gente não pode repetir o que aconteceu lá. Então hoje é sangue nos olhos, faca nos dentes, para mostrar que sim, esse Atlético ainda pode melhorar cada vez mais no campeonato e buscar forças para a gente tentar chegar lá na final da Sul-Americana, que é muito possível. Na verdade, a única possibilidade de título do Atlético hoje, para esse ano de 2025. Então a gente quer ver a mudança que o Galo vai ter nessa noite de quarta-feira, se Deus quiser. Então quero saber de você que acompanhou o vídeo até o final, qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado? Você concorda, discorda? Deixa aí nos comentários. Você que não é inscrito aqui no canal, dá aquela força, vai lá, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo e deixe o seu like que ajuda demais esse vídeo chegar para muito mais atleticano. Se você puder hypar esse vídeo, ajuda demais o meu trabalho, que fica aqui sempre procurando as notícias e informações do nosso Galo para trazer aqui um corte, um compilado para você saber tudo do nosso Galão da Massa. Valeu, rapaziada, um grande abraço.